Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para agradecer por nos acompanhar e por permitir com que a mensagem de Deus chegue muito longe. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Atalaias de Cristo. Inscrevam-se porque lá contém mensagens que possam converter a mim e a ti. A verdade é que vivemos num tempo em que há muitas dificuldades e problemas, mas acima de tudo, Deus em primeiro lugar. E queremos agradecer também por terem acompanhado a primeira parte do Silêncio dos Profetas. Estamos aqui para mais um tema muito interessante, a segunda parte do Silêncio dos Profetas. Talvez poderias perguntar, será que não há outros temas? Você já vinha prometendo características do verdadeiro profeta, falso profeta, profeta versus adivinho, muita coisa vínhamos prometendo, ainda prometemos gravar. Porém, nós vemos que há necessidade de ainda falarmos sobre este tema, porque quando contemplamos o mundo percebemos que ainda há muita coisa que está a acontecer e precisamos de ter a segunda parte, porque a primeira ainda não é suficiente e acabamos deixando muitas pessoas com muitas dúvidas por muita coisa que nós apresentamos. Tudo bem, sem levarmos muito tempo, abra a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, versos 7. Na minha versão assim diz: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. No primeiro vídeo nós aprendemos que o profeta é a boca de Deus, é o agente em que Deus usa para poder transmitir toda a mensagem, todas as advertências aos seus filhos que moram na terra, ou seja, profeta, boca de Deus. Mas aqui também nos é apresentado que o profeta é um atalaia. Em outras palavras, o profeta é um mensageiro de Deus. É a pessoa que recebe algo, ou seja, a mensagem ou a profecia de Deus e transmite ao povo de Deus e ao mundo em geral. Por essa razão que a Bíblia nos dá a segurança que não há nada. Se existe um profeta verdadeiro na terra, se existe um homem que Deus fala com ele para nos transmitir a mensagem da salvação, é um profeta. E sendo um profeta, não há nada que Deus faz na terra sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Exemplo prático, quantos profetas falaram sobre o nascimento de Jesus? Todo mundo falou. Quem é o profeta de Deus? Ou seja, qual é o profeta de Deus que tu conheces que não falou sobre a morte de Jesus? A maioria deles falaram sobre a morte de Jesus e sobre o fim do mundo. Logo na criação encontramos Deus a nos falar que haverá o fim do mundo. O exemplo de destruição do dilúvio. Então, nós encontramos a palavra de Deus a nos dizer que não há nada que Deus pode fazer. Ou seja, não há nada que Deus faz na terra sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Talvez você poderia, em algum momento, questionar-se. Se não há nada que Deus faz sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Por que então essa pandemia de Covid-19 pegou até alguns profetas desprevenidos? E eu também não sei. Não tenho como te responder. Talvez a Bíblia poderá te responder. Por quê? Por que digo que eu não sei? É porque na Bíblia existem profetas de Deus que não há nada que ele faz sem primeiro lhes revelar. Agora existem profetas do diabo. Agora, Deus não pode falar, ou seja, Deus não pode anunciar a sua mensagem a um falso profeta. Por essa razão, que uma mensagem, ou seja, algo que Deus faz na terra, até o falso profeta, ou seja, até profetas que não têm uma comunhão com Deus, ficam surpresos e ficam sem saber o que fazer. Então, a Bíblia aqui nos diz, não há nada que o Senhor Jeová fará sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Tudo que Deus faz, primeiro revela aos seus servos, os profetas. Tudo bem, tu podes ainda colocar-se as questões sobre a segunda parte, especialmente do Silêncio dos Profetas, mas eu te convido para podermos caminhar juntos, sem levarmos muito tempo. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 23, versos 11. Assim diz: O Senhor diz, os profetas e sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo o mal no meu próprio templo. Deus diz, olha, na altura de Jeremias existiam profetas que não queriam saber nada sobre Deus. E a pior coisa é que esses profetas são encontrados a fazer o mal dentro do templo do próprio Jeová. Quer dizer o quê? Esses profetas foram encontrados a fazer algo que não agrada a Deus dentro do próprio templo de Jeová. Eu não sei
como é que as coisas têm sido hoje em dia. Porém, se contemplarmos o mundo atual, vamos perceber que o templo de Deus foi transferido, ou seja, foi transformado como se fosse um negócio. As pessoas não precisam pensar muito para ter um negócio hoje em dia. O negócio que dá mais lucro é o quê? É a igreja. Estão aí se levantando profetas, pastores e líderes dizendo que Deus é conosco. E muitos têm dito, olha, o negócio que não tem quebra é a fé. Nós vamos abrir as igrejas e vamos falar sobre o nome de Jesus, ainda que a gente vá aos curandeiros, não temos a grande preocupação. Por quê? Porque há um negócio muito simples, a fé. É só prometer, a pessoa vai tirar tudo o que deseja, ou seja, tudo o que você deseja e quer ter na vida. E aqui a palavra de Deus nos diz, os profetas e sacerdotes, os profetas e líderes não quiseram saber sobre Deus. E não procurando saber sobre Deus, como é que esse Deus irá lhes revelar o que acontecerá no futuro? Ou seja, como é que esse Deus vai lhes revelar o pecado do povo? Em outras palavras, qual é o profeta que você conhece neste século 21? Aproxima mais perto, meu querido amigo. Qual é o profeta que você conhece neste século 21? Que já se levantou e falou sobre o pecado do povo? Qual é o profeta que já falou tanto? Aliás, qual é o profeta que já divertiu e já preparou as pessoas para dizerem que Cristo em breve voltará? Qual deles? Quantos profetas falam sobre a volta de Jesus e preparando o povo? São poucos. 70% deles falam mais sobre a prosperidade. Em outras palavras, eles não procuram saber sobre aquilo que Deus quer fazer neste mundo. Por essa razão, assim como o povo é pego de surpresa, o profeta também é pego de surpresa. O povo e o profeta também é pego de surpresa. E nenhum deles tem o entendimento e o conhecimento daquilo que é a vontade e a verdade que Deus revela na sua palavra. E lhes peguei fazendo o mal dentro do meu próprio templo. É o que Jeová diz e alerta para a gente. E mais algo, Deus fala sobre os profetas. Assim diz. Então eu disse, o Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que nessa terra haverá paz. Ou seja, nessa terra só haverá paz. Qual é a mensagem dos profetas no século 21? Qual é a mensagem dos profetas com esta pandemia do século 21? Não se preocupem, Deus vai resolver o assunto. Vai passar esta pandemia e depois desta pandemia o que é que virá? A prosperidade. Você voltará a circular nas praças, a caminhar nas praças, fazendo e desfazendo. Não se preocupe, haverá prosperidade. Quem te diz que depois disto Deus está sacudindo o mundo para a breve volta de Jesus? E pouco deles falam sobre esse assunto. E aqui nos diz, olha, esses profetas estão falando ao povo que não haverá fome e não haverá guerra. Eles afirmam que você prometeu apenas o quê? A paz. Por isso que a grande preocupação é o bem-estar na terra. Não é o pecado. Não se fala do pecado do povo. Não se diz, ou seja, não se ensina o Cristo ressurreto, aquele que diz que o pecado é abominável aos meus olhos. Não se ensina que Deus não gosta, ou seja, detesta o pecado. A única mensagem que nos é apresentada nos púlpitos é que Cristo morreu na cruz para nos conceder bens na terra. E quando vem coronavírus, eles também são pegos de surpresa. Acompanhamos, há dias atrás, alguns profetas que já vinham fazendo maravilhas e maravilhas, que vinham fazendo, ou seja, falando apenas de prosperidade e mais prosperidade. Não sei se é vergonhoso para ti, mas para mim é. Acompanhe o que acontece com esse pastor, assimilando uma ressurreição. O que acontece nesse vídeo? Acompanhe. Jesus of Lazarus. Come out, Lazarus. Hey! What is this? What is this? Never seen before. Jesus. 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 That's what you call an uncle. You were out. Look at it. Look at it.
esse pastor assimula o quê? A ressurreição de uma pessoa morta. Assimula a ressurreição de uma pessoa morta e todas as pessoas estão a dizer aí, amém, 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 louvado seja Deus. Será que é isso? Será que isso é verdade? Será que é essa única mensagem que Deus deu aos profetas? A prosperidade e a ressurreição apenas? Claro que Elias e Eliseu ressuscitaram muitas pessoas. Claro que nós precisamos dos nossos, ou seja, precisamos de ver novamente os nossos antequeridos. Mas no final do dia alguns disseram que foram uma simples fachada, ou seja, eles mentiram. Não foi uma ressurreição real. E será que não tem povo na sua igreja? Ainda que saibam que o que ele fez não é verdade, será que não há pessoas que lhe seguem? Existem várias. Assim como você, em algum momento entendendo que esses profetas só estão preocupados em marcar datas e mais datas e não tem nenhuma comunhão com Deus. Ou seja, eles não são a boca de Deus. Ainda que você entenda que eles não seguem a palavra de Deus, em algum momento você vai tapar ouvidos e dizendo que o que você diz para mim não tem valor. O importante é o que o meu profeta diz. Estamos aqui para seguir a quem? Um profeta que a Bíblia nos diz, só nos promete prosperidade, só nos diz que não haverá fome. Seguimos um profeta que só nos diz que haverá prosperidade, teremos a paz na terra. Ah, meu querido irmão, temos que examinar o nosso caso. E indo mais além, a Bíblia também fala de uma coisa muito, mas muito importante na palavra de Deus. Já que nós vimos que, olha, esses profetas não têm nenhuma comunhão com Deus. Por quê? Porque eles só estão preocupados em falar do nosso bem-estar na terra e pouco nos ensinam sobre o quê? Sobre aquilo que é a vontade de Deus. E quando nos é dito que, olha, eles foram encontrados a fazer algo que desagrada a Deus dentro do templo. O que é que estão a dizer? Em outras palavras, eles transformaram o templo de Deus de um centro de quê? Do negócio. Não existiam profetas no tempo em que Jesus mandou embora pessoas que estavam a fazer boladas no templo de Deus. A fé naquele tempo era vendida. Pecou, não se preocupe, existe uma velha venda aqui no templo de Jerusalém. É só vir com suas moedas, vai comprar e nós vamos sacrificar para a remissão dos seus pecados. E qual é a grande preocupação desses profetas? Não é ver se o povo está pecando, está caminhando com Deus, quer casar, profetizo, há de casar. Qual é a mensagem desses profetas? Quando falamos da paz, quando nós falamos do bem-estar na terra, quando nós falamos da riqueza, quando nós falamos do bem-estar nesta terra, o que é que eles nos dizem? Assista esse vídeo. 75. Emagrece. 75. Emagrece. Em nome de Jesus. Glória Emagrece. a Deus. Emagrece em nome de Jesus. Ai, meu Deus, me Levante. põe de pé. Me põe de pé, por favor. Apenas par. Sim. Ok. Pega essa parte do vestido. O que é que eles falaram? Emagrece, emagrece. Emagrece, emagrece. Será que é tudo? Jesus nos chamou para emagrecermos apenas? Por que não nos dizem o que acontecerá depois do coronavírus, biblicamente? É uma questão. Porém, a Bíblia nos diz. Ezequiel capítulo 13, nos seus versos 2 e 3, a palavra de Deus nos diz algo muito interessante. Assim diz: Homem mortal, fala contra os profetas de Israel, que inventam as suas próprias profecias. Diga-lhes que escutem a palavra do Senhor. O que o Senhor, Deus, diz é isto: ai desses profetas sem juízo e sem moral. Eles seguem a sua própria inspiração e inventam as suas próprias visões. Ai dos profetas que estão fazendo o quê? Que estão inventando as suas próprias visões, as suas próprias inspirações. E falam de visões que Deus não revelou. E Deus levanta Ezequiel e diz: fala contra esses profetas. Deus quer levantar a mim e você para nós falarmos contra esses profetas, para nós falarmos ao povo de Deus o que eles têm feito.
Deus quer levantar a mim e você para dizermos que eles estão a burlar o povo de Deus. Porque no tempo em que nós precisamos mais de profetas, onde é que eles estão? Também estão em quarentena. Eles não têm liberdade de sair e profetizar. Eles não têm liberdade de nos dizer o que vai acontecer. Agora acompanhe esse vídeo. O que acontece com o povo aí? O que acontece com o povo aí? O povo super apinhalado no mercado. O povo super apinhalado procurando um espaço para poder trabalhar, para poder sustentar a sua família. Para no final do dia tirar dízimos e oferta para sustentar os bolsos desses profetas. E esses profetas estão enriquecendo. Você transpira, trabalha para ter o pão. E os mendigos estão aí, mendigando nas ruas. E você ganha esse dinheiro. E no final do dia, o que é que você faz com ele? Compra algo para beneficiar esse profeta. Alguns, quando esses profetas completam mais um ano de vida, estão preocupados em comprar presentes para dar a esses profetas. E a sua vida, cada vez mais, está ficando tão miserável. Ou seja, eles estão se tornando cada vez mais miseráveis. Os profetas estão enriquecendo. Uma questão simples que eu quero te colocar, meu querido irmão. Qual dentre todos esses profetas da atualidade que você conhece é pobre? Não estou a falar de profetas que estão se levantando hoje, porque esses ainda estão preocupados em fingir como se fossem ovelhas, mas que por detrás são lobos devoradores para poderem sugar o sangue, comer a carne das ovelhas de Cristo. Qual deles que é pobre? Jeremias, Elias, Daniel e todos esses profetas que nos é dito na Bíblia. Qual deles era o homem rico? Ou seja, qual deles eram ricos? Qual deles ostentava os bens na terra? Qual deles andava de qualquer carro em que eles precisavam? Em que ele precisava? Qual deles? Não estou a dizer que os profetas não devem ser ricos, não me entenda mal. Mas o foco dos profetas é o bem-estar na terra. Por essa razão, para sustentar o seu bem-estar na terra, para sustentar a sua mensagem, pregam para ti e para mim que a terra é o paraíso. Pregam para ti e para mim que a grande preocupação é o bem-estar na terra e ao morrer estaremos no céu. Será que a Bíblia fala que quando a gente morre vai para o céu? É um outro tema. Não vamos perder tempo falando sobre isso, mas algo a Bíblia também nos diz no livro de Ezequiel 22, versos 28. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz: os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra de Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. A Bíblia nos diz que, olha, esses profetas estão ocultando os seus pecados como quem pinta uma parede preta, como quem pinta uma parede vermelha ou azul com uma tinta branca, para que ninguém possa reconhecer que ali há uma mancha, para que ninguém possa reconhecer que ali há um pecado. Talvez pode não entender. Eles inventam falsas profecias. Talvez pode até dizer: não, Jardel, você está a repetir. Escute essa mensagem que esse profeta diz. Depois desta oração e jejum, estou a falar hoje, dia 21 de março de 2020. Depois desta oração, no Espírito, coisas vão ser mexidas. Os irmãos vão de ouvir pela televisão e pela rádio que o coronavírus ou o Covid-19 já não é algo do passado. Quando é que ele disse isso? Não foi nessa data que vem aí no ecrã? Qual é a data que ele diz? A partir de hoje, o coronavírus será um assunto esquecido. E o que o outro diz? No dia 27, olha, não tenho medo de citar o nome, TB Joshua, disse no dia 27 será o fim da pandemia do coronavírus. Ou seja, a Bíblia nos diz, olha, eles pintam a parede preta, a parede azul, a parede vermelha com a tinta branca. Ou seja, eles inventam falsas profecias ou falsas visões e no final do dia se levantam e dizem:
não se preocupem, Deus já resolveu a situação. E quando a profecia não se cumpre, ou seja, quando aquela visão é uma visão que em algum momento não tem nada a ver com aquilo que Deus revela, dão meia volta e dizem, qual é o incentivo que ele dá? E continuem a orar e que também sigam as recomendações do Ministério da Saúde com relação à prevenção e todos os métodos que estão a ser aconselhados pelo Ministério da Saúde para o bem-estar de todos nós moçambicanos. Isso é muito importante. A igreja, a propósito, ela torna-se parceira do próprio Estado porque ela ora para o bem espiritual e físico do Estado. Lava as mãos, siga aquilo que siga aquilo que os médicos dizem. Temos que ficar com máscara, temos que ficar com as luvas. Mas o que disse no vídeo anterior? Não disse que Covid-19 já terminou? E não continuamos com essa pandemia? A Bíblia nos diz, eles têm visões falsas e fazem falsas profecias, afirmam que falam a palavra do Senhor, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Se eles tivessem um contato com Deus, se eles tivessem uma comunhão com Deus, se eles verdadeiramente fossem profetas de Deus, nos diriam o que nós devemos fazer para podermos ter a solução dessa pandemia do coronavírus. Teriam nos dito que no 2020 teríamos coronavírus. Alguns já haviam dito que teríamos esse coronavírus. Mas agora não nos dizem a solução. É uma preocupação. E não sou eu a falar, é a Bíblia. Eles pintam os seus pecados, ocultam os seus pecados. São homens egoístas. São homens que não estão preocupados com o povo. São homens que não estão preocupados com mendigos. São pessoas que não estão preocupados com quem? Com o bem-estar do povo. Ou seja, não estão preocupados com a saúde do povo. Quando falo da saúde do povo, estou a falar de pessoas que estão padecendo nos hospitais. Estou a falar dos mendigos na rua. Se eles estivessem preocupados com o povo, eles estariam aí a curar as pessoas nos hospitais. Eles estariam aí a ajudar as pessoas necessitadas. Mas eles não fazem isso. Por quê? Não falam nada que vem do próprio Deus. Pode não entender. Pode dizer que não. Estou a repetir palavras. Pode dizer que não. Eu sou um palhaço. Pode dizer que não. Estou a falar coisas sem sentido. Mas há uma coisa que a palavra de Deus nos diz no livro de Isaías, capítulo 9, nos seus versos 15. Assim diz: os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça. Os mais velhos e as pessoas mais respeitadas são o quê? São a cabeça. São pessoas que têm juízo. Ou seja, as pessoas que têm juízos diante de Deus são a cabeça. Em outras palavras, as pessoas que têm um entendimento, as pessoas que têm uma comunhão com Deus, ainda que não sejam profetas, são cabeça diante de Deus. Contemplamos o grande líder conhecido na Iurde a burlar os crentes. Parece que um crente, ou seja, parece que o cristão... Você que está atuando lá na Mundial, não é isso? Isso mesmo. O que você está fazendo lá, hein? Ai, eu estou colocando sentimento no coração do meu servo. Burlar o crente. Ah, não, o que acontece lá na Igreja Mundial? É porque eles fazem isto, é porque fazem aquilo, meu profeta. O que acontece lá? E o que acontece lá? O que nós devemos fazer agora? Burla espiritual. E por que não se levantam agora e dizem: venha levar a gota milagrosa, venha levar a garrafa milagrosa, venha levar aquele lenço, aquele carvão, para poder ter a solução se estiver contaminado com coronavírus. Não fazem isso, porque estão num sono profundo, todos eles em quarentena. E todos eles estão onde? Estão no silêncio. Por quê? Porque quando Deus se levanta para ajustar as contas com o mundo, até o falso profeta fica no mesmo estado que um ímpio. Ou seja, todos eles ficam no mesmo lugar. Já não há diferença. Já não há ninguém que pode nos dizer estamos no lugar ou estamos na situação X ou Y. E também continuando, no mesmo livro de Isaías, capítulo 30, assim diz nos versos 10. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anuncia a verdade. Inventam as coisas que lhes agradam. Ou seja, depois de vermos a embriaguez dos profetas, depois de vermos que os profetas ficam embriagados com as falsas doutrinas, o que o povo diz? Acaba chamando o profeta de pai, sem o profeta pedir para que esse seja chamado de pai.
já que eles são preocupados em sarar todas as suas enfermidades, já que eles são preocupados em ser pagos seus chunas, em serem pagos suas dívidas no banco, em serem dados mais riquezas, eles até acabam transgredindo aquele versículo que está lá no Mateus capítulo 23. Podes confirmar na tua Bíblia, nos seus versos 9. A ninguém na terra, povo de Deus, chamem de quê? De Pai, porque um Pai vosso apenas é Jeová que está no céu. E o que acontece? Já que eles querem agradar o povo, aceitam ser chamados de Pai. Ah, sim, Pai. Ah, Pai faz isto. Ah, é porque é meu Pai espiritual. E a Bíblia nos diz, não vamos chamar nenhum profeta na terra de Pai. E nós, como povo de Deus, acabamos transgredindo. Ou seja, o povo acaba pedindo, olha, não nos anuncia a verdade. Inventam coisas que eles lhes agradam. Ou seja, inventem coisas que nos agradam. Ou seja, Pai, fale daquilo que eu quero ouvir. E alguns dizem, oh Pai, você é tão humilde. Quando você fala ao meu ouvido, Pai, Pai, aquele sentimento estranho que não tem nada a ver com a espiritualidade. É uma questão que nos é colocado para finalizar. Jeremias 23, versos 26, há uma questão que nos é colocada. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com mentiras que inventam? Até quando esses profetas vão continuando inventando coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus? Se nós já entendemos que eles fizeram muita coisa que desagrada a Deus, já compreendemos que eles andam a pintar paredes com falsidades, se nós já entendemos que eles são mais preocupados com o bem-estar na terra, que eles estão inventando visões que não têm nada a ver com aquilo que Deus diz, até quando? Até quando eles vão continuar inventando visões que não têm nada a ver com a vontade de Deus? Até quando, meu querido irmão? É uma questão que nos é colocada. Até quando? Porém, quando abrimos o mesmo livro de Jeremias, nos seus capítulos 2, há algo muito interessante que Deus nos diz. Uma questão que você poderia se colocar. Até quando o meu profeta continuará a mentir? Até quando o meu profeta continuará a mentir? Ok, quando continuamos aqui, a Bíblia nos diz, versos 26 até versos 28, assim nos diz. O Senhor Deus diz, como o ladrão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha. Todos vocês, os seus reis, príncipes, os seus sacerdotes e profetas, passarão vergonha. Todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira, você é meu pai. Dizem a um pedaço de madeira, você é minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas, ao invés de virar um rosto para o meu lado. No entanto, quando vocês estão em dificuldades, vocês vêm me pedir que eu lhes salve. Onde estão os seus deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldades, que ele os salve. Se é que podem. Judá, os seus deuses, não são tantos quanto as coisas, quanto as suas cidades. Meu querido irmão, até quando esses profetas continuarão inventando visões? Como o ladrão fica envergonhado, o povo ficará envergonhado. Porque ele vem te abençoar. Ou seja, ele vem te prometendo prosperidade e bênção. Você terá que ficar em quarentena durante um bom tempo. Ainda que seja pouco tempo, mas é uma vergonha. Porque você só vinha dizendo, Deus é prosperidade, Deus vai me arrebatar porque nenhum justo irá sofrer. Alguns iam cantando, porque Deus não deixa os seus sofrer. Agora haverá uma perseguição, haverá um tempo de dificuldade. Lendo o Apocalipse, você vai perceber que haverá um tempo de caos, haverá um tempo que Deus ajustará as contas com a humanidade. E o sol vai queimar as pessoas. E haverão enfermidades, haverá fome. Será uma vergonha, não apenas para os profetas, mas também para os líderes, mas também para mim e você, que seguimos esses profetas. Ou seja, será uma vergonha para todo aquele que está preocupado em seguir um profeta que só vem falando apenas de prosperidade. Passarão vergonhas aquelas pessoas que pegam num pedaço da madeira. Ou seja, esses profetas, numa outra linguagem, são um pau seco. Esses profetas, numa outra linguagem, são um poço sem água. Porque se tivessem água para o povo, agora todo mundo ia recorrer para achar abrigo nesses profetas. Todo mundo ia correr para o templo desses profetas, mas até fecharam. Meu querido irmão, é tempo de nós entendermos
Ainda que seja uma mensagem repetida, é tempo de a gente entendermos que esses profetas não têm nada de espiritualidade. Esses são, em algum momento, adivinhos, são humoristas, aqueles que são preocupados em passar a mão na cabeça do povo para no final do dia roubar. E o que acontecerá com eles? Quando as dificuldades vêm, e o povo que só estava preocupado no Deus da prosperidade já quer dizer, Deus nos ajuda, porque vai meditando, vai perceber que é tempo de nós abrirmos a vista. Jeremias capítulo 23, nos seus versos 16. Assim diz: o Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém. Deus falou para o povo lá, através do seu profeta Jeremias. E Deus também quer falar para mim e para você. Ou seja, Deus está a falar para mim e você, meu querido irmão. Aproxime e entenda o que a Bíblia nos diz aqui. Não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com as falsas esperanças, dizendo coisas que eles mesmos inventaram e não aquilo que eu falei. Tudo gira no mesmo disco, ou seja, tudo gira no mesmo ponto. Amigo, estão inventando visões, estão a adivinhar aquilo que você faz. Se você era o curandeiro, não vai te dar prosperidade, irá te dizer. Mas já que ele não fala, em nome de Jesus, seja abençoado. Pessoas já não vão muito, aliás, muitas pessoas já não vão no curandeirismo. Mas um segredo que quero te dizer: 70% ou 80% desses profetas, no curandeiro que você não quer ir, eles vão, buscam poder e vêm operar milagres na sua igreja. Vêm e operam em nome de Jesus, aquele que você quer ouvir. Eles vêm fazer isso. E a Bíblia nos diz, olha, não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Qual é a sua esperança? É um mundo melhor. Mas a Bíblia nos diz que chegando o tempo do fim, haverá uma explosão de quê? De falsos profetas. Haverá fome, haverão terremotos, haverão epidemias, haverá muita coisa. O governo luta para termos a solução, para estarmos num mundo melhor. E o profeta faz o mesmo. Claro que nós devemos lutar por isso. Mas a mensagem do profeta seria, ou seja, a mensagem de um pastor, de um homem de Deus é: santificai-vos, santificai-vos, para que possais viver à vista de um Deus santo que está prestes a ajustar as contas com a humanidade. Meu querido irmão, abra a vista. Meu querido irmão, abra os olhos. Meu querido irmão, entenda que este é o tempo de você viver pela fé que você tem. Entenda que é o tempo de você examinar a Bíblia, a palavra de Deus por si só. Por quê? Porque quando você não abre a Bíblia na sua casa e examina, você só ouvirá aquilo que o profeta te diz no seu templo. Ou seja, você só ouvirá aquilo que o seu profeta está preocupado em te ensinar. E não vai te explicar sobre o tempo do fim. E o que as pessoas querem ouvir agora é o Apocalipse, Daniel. Para que estejam preparados para as próximas pandemias, para que estejam preparados para as próximas calamidades que irão assolar o mundo inteiro. Profetas que só nos falam coisas que não vão de acordo com a mensagem de Deus. Tempo de a gente refletir, tempo de a gente examinar o caminho que estamos a seguir, tempo de a gente contemplar os passos que temos dado. Podes perguntar, muitas das vezes, para finalizar, eu vos convido, para quem puder, no livro Eventos Finais, de uma escritora adventista, podes procurar na Google, vais apanhar eventos finais, vai te preparar muito melhor, vai te preparar cada vez mais para conhecer os eventos futuros. É uma profetisa adventista. Uma coisa ela nos diz, no livro Eventos Finais, página 170. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Maravilhosas ilusões à parte da palavra de Deus, ou para tornar o lugar dela. Apeguemos-nos à palavra de Deus. Recebamos o enxerto da palavra que torna os homens sábios para a salvação. Qual é o convite que nos é dado aqui? Ou seja, os milagres não devem tomar o primeiro lugar na Bíblia. O seu pastor e profeta não deve colocar em primeiro lugar os milagres na Bíblia. Ou seja, a Bíblia não deve ser tomada apenas com milagres.
Nós devemos examinar a Bíblia por nós mesmos para nos tornarmos mais sábios, para sermos salvos. Ou seja, essa irmã está nos dizer o seguinte, meu querido irmão. Vamos nos apegar à palavra de Deus e nos encher da mesma palavra de Deus para que possamos nos tornar cada vez mais sábios para a salvação. É tempo de a gente refletir. É tempo de nós buscarmos a Deus por nós mesmos. Porque nós já percebemos que quando chega o tempo de caos, os profetas estão a tentar apalpar. E quando chega o tempo de caos, há um profeta muito conhecido, que não irei me esquecer dele, que a nível mundial era conhecido, prometeu haverá chuva no dia 27. Choveu aqui em Moçambique, na área da Matola, mas ainda temos casos que estão subindo cada vez mais. E ele especialmente está no silêncio. Amigos, quando chega o tempo de Deus ajustar as contas com a humanidade, nenhum profeta falso, ainda que eu adiante falar que esses profetas são falsos, não há ninguém que não tem comunhão com Deus capaz de mostrar o caminho certo que o povo deve seguir. É tempo de a gente refletir, é tempo de a gente meditar, é tempo de a gente buscar por nós mesmos aquilo que Deus nos revela na sua palavra, porque esses profetas só estão preocupados em inventar datas, te enchendo com falsas esperanças, te dando falsas visões, falando coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Examine a Bíblia por si mesmo e seja um atalaia neste século XXI. Porque Deus está chamando homens e mulheres que estejam prontos e preparados para seguir a Cristo, ainda que o mundo fique contra eles. Ainda que todos fiquem contra eles. Eu sei que essa área de profetas é uma área que muitas pessoas não têm coragem de falar, mas temos que falar. Ainda que todos fiquem contra nós, temos que falar que esses profetas são poços sem água. São homens que não têm nenhuma comunhão com Deus, que quando chega um tempo em que nós precisamos deles, quando chega um tempo em que todo o povo está preocupado em ouvir o que Deus fala para nós, eles também estão lá, nos seus gabinetes. Também estão lá atrás das câmeras. Eles também estão lá animando o povo. Eles também estão lá online no WhatsApp. Eles também estão lá online no YouTube. Uma preocupação, ou seja, um ponto que eu queria te apresentar para o próximo vídeo. Mateus 24:24 surgirão muitos falsos profetas e enganarão muito, se possível, os escolhidos. Você já parou para examinar esse versículo? Eles também falam sobre esse versículo. A minha questão é, você já parou para se questionar? Qual é o verdadeiro e o falso? Quais são as características do verdadeiro profeta? No próximo vídeo, meu querido irmão, te convido. Teremos um estudo especial que falaremos sobre as características do verdadeiro profeta. Nós não iremos usar os nossos pontos de vista. Nós não iremos falar aquilo que nós achamos. Nós não iremos nos basear. Muito menos com os chunas, muito menos com os milagres, com a emagrece, com muita coisa que eles fizeram. Não vamos nos basear com rasteiras que nós vimos com esses profetas. O nome dele é Profeta Jetlin. Pode acessar e apanhar o vídeo. Profeta Jetlin é o nome dele. O que ele faz aí? Rasteiras. Veja as multidões que lhe seguem. São muitas pessoas. A Bíblia diz, levará muitas pessoas. No próximo vídeo nós falaremos, usando apenas o quê? A palavra de Deus. Não falaremos aquilo que nós achamos, mas usaremos o quê? A palavra de Deus. Ela irá nos indicar as características do verdadeiro profeta. Por isso eu te convido, meu irmão, a se inscrever e ao mesmo tempo a compartilhar a mensagem. É tempo de nós conhecermos o verdadeiro profeta, porque muitos, no final do dia, quando lancei o primeiro vídeo do Silêncio dos Profetas, me disseram, Jardel agora nos indica. O verdadeiro profeta vive hoje. Eu disse, não, eu não irei te dizer que o profeta X é verdadeiro, porque também sou humano e falho, pecador como você. Mas a Bíblia irá nos indicar. Estude a Bíblia, irá perceber e ela te indicará o verdadeiro profeta, aquele que é a boca de Deus neste século XXI. Ainda que não esteja vivo, ainda que esteja morto, mas que seja um profeta que vai de acordo com a palavra de Deus,
Porque não há nada que o Senhor Jeová fará nesta terra sem primeiro revelar os seus servos, os profetas. Talvez poderá colocar a questão: Jardel, por que não nos falaram que existiria coronavírus? A Bíblia já nos disse, haverão epidemias. A Bíblia pode não nos dizer o nome da epidemia, assim como não nos diz o nome do anticristo, assim como não nos diz o nome dos falsos profetas, mas nos é apresentado as características do verdadeiro e do falso. E nós vamos nos basear nas características e não nos nomes. E nos baseando nisto, aí iremos perceber se o seu profeta, se os profetas que se levantam em cada esquina são de Deus ou não são de Deus.